Amigos, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Rogo a Deus e a Jesus esta bênção desta conexão, deste momento, desta hora abençoada, e que permaneçamos conectados e que possamos mergulharmos juntos na reflexão proposta para a noite de hoje. Rogo a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos neste nosso estudo. Que assim seja. É muito bom retornarmos aqui na nossa segunda-feira, reunidos nesta sala online. Graças à tecnologia, nós continuamos estudando o Evangelho de Jesus, como de costume, às segundas-feiras. Hoje, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título A Fé Transporta Montanhas. De que montanhas será que Jesus falava nesta lição do Evangelho? É isso que nós vamos estudar hoje. São dois tópicos: o poder da fé e a fé religiosa, condição da fé inabalável. Lembrando aquele convite que faço sempre para que fiquemos juntos, para que caminhemos juntos até o final, porque lá no final cada um vai dar a sua contribuição de nós fortalecermos a nossa conexão com o alto para buscarmos essa energia, o reabastecimento da energia espiritual que alimenta as nossas almas, porque juntos somos força. Lembremos disso. Então, do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando Jesus veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe a seus pés, de joelhos, e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito. Porque ele cai frequentemente no fogo, frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, em outras traduções, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele sai da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e em particular lhe disseram: por que que nós não podemos, nós outros, expulsar aquele demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque vos digo que, em verdade, se tivesse, perdão, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte: transporta-te daqui para acolá, e ele se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, vamos analisar a beleza e a profundidade desta lição do Mestre, convidando-nos a ir além do imediatismo da letra fria. Porque, no sentido próprio, quando ele fala: se tivesseis fé, quer dizer, se acreditasseis um pouquinho na vossa capacidade. Então, nesse sentido da confiança nas próprias forças, cada um de nós tem o seu poder, a sua capacidade. E essa confiança leva a pessoa a executar as obras no mundo material.
com os recursos que possui, buscando outros recursos, acreditando na sua capacidade de realizar, ela fará coisas que não faria se não confiasse em si mesma. Então é a autoconfiança. Aquele sentimento íntimo de fé em si mesmo é o que nos coloca a todos nós em movimento no mundo material. Porém, Allan Kardec traz esta página do Evangelho justamente para irmos além do imediatismo da matéria. Aqui, a partir de agora, nós vamos estudá-la exclusivamente no sentido moral. Quando Jesus referiu-se à montanha, de que montanha ele estava falando? E que a fé pode transportá-la. Que montanhas são essas? Ele estava falando das interferências que aqueles discípulos carregavam consigo a ponto de obstruir a conexão com a força espiritual capaz de sensibilizar o espírito que atormentava a criança. E que interferências são essas que acometiam aqueles discípulos e nos acometem a todos nós, ainda porque estamos a caminho da evolução, a caminho do progresso? Que interferências são essas? São aquelas interferências morais. As desculpas, falando de dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o apego, os interesses materiais, o fanatismo, as paixões orgulhosas, o egoísmo, todas elas. Jesus estava ali colocando de uma forma metafórica, mais uma vez, que quando nós aprendermos a eliminar, abrir o caminho, tirar essas interferências, nós faremos coisas extraordinárias. Daí ele colocar a figura da montanha. Elas obstruem a nossa conexão. Por outro lado, quando nós aprendemos isso, nós somos capazes de promover trabalhos extraordinários. Então, aquela fé que Jesus referia-se, quando ela é forte dentro de nós, robusta, ela nos dá a perseverança. E aqui nós vamos estudar um pouquinho esta palavra, sim. Porque quando eu compreendo, a gente vem estudando isso ao longo das últimas segundas-feiras dos últimos 2 meses. Quando eu compreendo, eu amplio a minha capacidade de percepção e eu aceito. Quando eu aceito, eu decido aplicá-la em mim, eu me melhoro e eu ajudo a melhorar os meus arredores. Também já estudamos isso. Então, quando eu tenho esta fé que Jesus falava, e nós vamos ver como é que ela está em nós, hoje a gente vai aprender isso, ou pelo menos vamos avaliar juntos. Ela nos dá a perseverança, a energia e os recursos necessários à superação dos desafios e dos obstáculos que existem no caminho da jornada terrena e que são necessários ao nosso progresso. E nós só vamos progredir se perseverarmos. E aqui tem um ponto extraordinário para a gente pensar. E eu vou dizer por quê. A pergunta, primeiramente, o que é a perseverança? Na sua opinião. Responda para você rapidamente. Eu sei que o pensamento é rápido, você já teve um clique, um insight aí. É preciso entender bem o sentido dessa palavra. Por quê? Porque ela significa persistir, permanecer, continuar. Continuar na luta, continuar no trabalho, continuar na tarefa, continuar caminhando na direção do nosso objetivo,
da nossa meta traçada, da onde a gente quer chegar. Permanecer na busca de soluções para resolver um problema. Permanecer, continuar procurando uma alternativa, uma nova opção para alcançarmos a superação. O que é muito diferente de insistir. Então, quando eu ouço a pessoa falar, mas eu estou insistindo tanto e não está dando resultado, porque está fazendo a coisa equivocada. Insistir é quando eu faço algo, deu errado, eu vou lá e repito. Deu errado, eu vou lá e repito. Eu estou insistindo na coisa que deu errada. A perseverança é continuar perseguindo a meta, o objetivo. Continuar trabalhando para encontrar uma solução. Isso é perseverança. E a fé nos dá isso. Ela nos ajuda a nos sentirmos fortes e encorajados diante de obstáculos que existem e são necessários para que nós continuemos na luta. O André Luiz diz o seguinte, já citei aqui também, quando nós encontramos um obstáculo e nós perseveramos na busca de soluções e encontramos, nós ficamos felizes. E naquele momento nós estamos reabastecidos da energia vencedora. E nós agora estamos mais fortes para continuarmos a caminhada, para superar outros obstáculos. Também já estudamos que quando nós superamos, nós experimentamos uma alegria extraordinária. Uma das maiores causas de felicidade do espírito encarnado é a superação. Já estudamos isso especificamente em outros capítulos. Agora, um outro sentido para a palavrinha fé é a confiança que se tem, porque agora que eu entendi de que Jesus estava falando, é eu confiar. Confiança que eu tenho de que eu vou conseguir cumprir com alguma coisa que me proponho a fazer. É a certeza de que se vai atingir determinado objetivo. Certeza. Certeza, tem muita gente cheia de certeza. Então, muito cuidado com as certezas. É preciso mais do que ter certeza. É preciso sentir. Quando eu sinto, ninguém me demove do compromisso assumido, da tarefa e da responsabilidade de fazer o que eu devo fazer. Eu não terceirizo. Porque eu tenho um sentimento de que, indo à luta, eu vou chegar lá. Isso é fé. Sentimento de certeza. Acreditar. Sentimento de certeza. E é esse sentimento de certeza que dá uma espécie de lucidez, de clareza, que faz com que a pessoa veja lá nos pensamentos dela o que fazer e como fazer para alcançar os seus projetos, seus resultados, seus objetivos, suas metas, seja o que for. Qualquer que seja ele. Então, é essa certeza, é esse sentimento. Então, fé é um sentimento de certeza. Então, quando eu acredito simplesmente, eu tenho certeza. Daqui a pouco eu posso não ter tanta certeza. Mas e quando eu sinto, eu entendi que fazendo desta maneira não tem outro caminho a não ser colher um bom resultado. Isso faz toda a diferença na caminhada evolutiva do espírito encarnado na Terra. Então, quem possui a fé, caminha com essa certeza que me referi há pouco, rumo na direção traçada, aonde quer chegar. E é isso que faz com que uma pessoa sinta-se capaz de realizar coisas extraordinárias. Ela sente-se encorajada, renova esse ânimo, porque ela busca suprir essa energia. Assim como disse Jesus, tirando as interferências que nos conecta com algo mais. Porque tem pessoas que perseveram, elas estão ali. Eu já citei no livro Renúncia. Quem não leu ainda, leia a história de Alcione. Ela, diante das dificuldades, quando estava para conseguir alguma coisa, vinha lá um novo desafio. Ela orava, recompondo as suas forças. Ela aprendeu a tirar as interferências, reconectar com o alto, se reabastecer e continuar na luta. E é isso que é a fé que Jesus nos convidou para exercitar.
E assim nós nos sentimos capazes de vencer a adversidade. Até porque, daqui a pouco, todas essas adversidades que nós estamos vivendo agora, elas já farão parte de um passado. Nós estaremos sendo convidados a encontrar novas opções, novas alternativas, novas soluções no momento seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte. Mas quando eu começo isso? Agora, como nós estamos fazendo neste momento. Uma reflexão para ampliar o entendimento. Fé não é simplesmente acreditar, é um sentimento de certeza. Você quer ver mais? É sentir que merece continuar lutando para colher o benefício, para colher o resultado. Então, sentir-se merecedor é mais extraordinário ainda. Uma fé verdadeira, ela é sempre calma. Por mais que hajam preocupações, você mantém o autocontrole. Ela dá a paciência de saber esperar. Porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Compreendendo que tudo tem consequência, que o desespero, além de não ajudar, atrapalha, e eu sei que Deus está no comando. Eu entendo que se eu plantei, zelei, cultivei, irei colher. Ah, mas está difícil. Se não houvesse essa conexão com Deus, seria muito pior. Então, assim, dessa maneira, a fé sincera e verdadeira, ela nos dá a certeza de que nós vamos chegar lá onde nós planejamos chegar dentro de um determinado tempo. Sem desespero, porque o tempo segue a sua marcha cadenciada independentemente dos nossos atropelos. E quando ela é vacilante, então, o que acontece? A fé vacilante faz com que a pessoa sinta-se fraca, podendo inclusive sentir-se fortemente irritada o tempo todo. E muitas vezes esse comportamento pode levá-la a algumas conclusões infelizes, de imaginar que pode encontrar forças usando a violência. Isso, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Então, Jesus veio para nos convidar a rever. Procura esta conexão, procura abastecer a alma. Isso traz alívio, acalma, pacifica. E aí nós tomamos a decisão de perseverar, de continuar na luta sem jamais fraquejar. Kardec nos convida à seguinte reflexão: analisemos os comportamentos distintos. Um proporciona a calma, o outro proporciona a irritação e às vezes até a violência. A presença da fé, calma. O outro comportamento, a ausência da fé, pode gerar violência. Pergunta: como nós estamos neste momento? Como nós nos vemos? Mais calmos? Não? Então, mergulhemos para dentro de nós neste momento. A calma na luta é sempre um sinal de força, é sempre um sinal de confiança e de fé. A violência é uma prova de fraqueza e dúvida sobre si mesmo. Não confunda fé com presunção. A verdadeira fé, é uma aliada da humildade. Quem a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Eu uso uma expressão no meu dia a dia, nos contatos, e até nos atendimentos, quando atendemos pessoas lá no atendimento fraterno. Eu sempre digo: lembra que Deus está no comando. O barco não está à deriva. Até pode parecer em momentos de graves dificuldades. Lembre-se, Deus está no comando. Então, quem possui a fé confia mais em Deus do que em si mesmo. Compreende que é um instrumento de Deus. Compreende que somos criaturas de Deus. Com essa postura,
torna-se credor da ajuda dos benfeitores, dos espíritos protetores. É assim, sente-se encorajado, confiante, vai à luta com firmeza. Então a fé nessa hora é aquela mola que nos impulsiona. É aquele sentimento de certeza de que estamos assistidos, amparados. Oh, mas está muito difícil, sem a fé seria muito pior, lhes asseguro sem medo de errar. E a presunção, o que é presunção? Orgulho. Faz com que a pessoa sinta-se, sabe aquela expressão, o cara, melhor do que tudo, melhor do que todos. É aquela opinião excessiva sobre si mesmo, isso é orgulho. Kardec lembra, o orgulho, cedo ou tarde, será punido pelas decepções que ele próprio vai colecionando por essa postura infeliz. Jesus foi categórico ao ensinar e recomendar a humildade. Ele próprio demonstrou. Da mesma forma, foi contundente no combate ao orgulho. Que, como diz Allan Kardec, coleciona decepções, dores, angústias. Então, a verdadeira fé aceita e busca conectar-se com o alto. Portanto, uma fé ardente, sincera, verdadeira, com uma fé assim, e com a vontade, dirigindo os pensamentos para o bem, o homem pode promover curas. Em outros tempos, seriam considerados prodígios, milagres. Nós já falamos deles aqui há algum tempo atrás. Porém, nada mais é do que consequência de lei natural. Eu oro, peço a Deus, tenho créditos, recebo benefício. Milagre? Não. Hoje eu sei que existe uma energia que é movimentada quando o pensamento irradia e é direcionado através do fluido cósmico universal que nós explicamos aqui bem no comecinho, há uns meses atrás. Então é importante direcionar o pensamento. Para onde direcionamos os nossos pensamentos? O mais importante, meus irmãos e irmãs, nessa hora, não é a inteligência, é o uso que eu faço dela. Criatura pode ser a mais bem dotada em termos de inteligência. Se ela não conduzir o seu pensamento para o bem, para o alto, para conexões elevadas e edificantes, os resultados serão um desastre. Então, mais importante é como é que eu uso a inteligência, para onde eu estou direcionando os meus pensamentos. E ao direcionar o pensamento, leituras edificantes, bons pensamentos, oração, conexão com o alto, boas inspirações. Nesta hora que a fé move montanhas. É nessa hora que eu elimino as interferências que estavam me atrapalhando, me conectar realmente com Deus. Lembra lá de Jesus na parábola? Quando ele disse aos discípulos, vocês não curaram porque não tiveram fé. Ou seja, as interferências do terra a terra atrapalharam a conexão. E sob o aspecto da religião, a fé religiosa, que é o item 2 do nosso estudo de hoje. Vamos repetir? O que é fé mesmo? O que é fé? Hã? Acreditar. O que é acreditar? Hã? Sentimento de certeza. Diga para você mesmo. E veja o quanto você agora se reabastece, se fortalece, entendendo que tem um Deus que está no comando e que, na medida em que nós nos dedicamos, que nós tiramos as interferências, criamos aquele momento de conexão, nós nos reabastecemos. E do ponto de vista religioso, todas as religiões têm seus artigos de fé. E sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega é aquela que não examina nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e, levada ao excesso, produz o fanatismo.
Quando se apoia sobre o erro, uma interpretação equivocada, ela não se sustenta. Com o passar do tempo, ela se destrói. Eu trouxe aqui um exemplo, a gente poderia buscar outros, tem tantos outros. Sacrifícios de animais para agradar a Deus. Primeiro que não era a Deus, era aos deuses. Na medida em que os séculos foram se passando, os milênios foram passando, vamos ampliando a capacidade de compreender, até chegarmos nesse nível de entendimento de que somos espírito, de que o espírito é uma energia, de que essa energia conecta-se com a energia superior. E quando eu oro, eu posso fazer essa transfusão. Quando eu não consigo fazê-lo sozinho ou sozinha, nós podemos fazer juntos, como vamos fazer aqui hoje no final desse estudo. Como fazemos nas reuniões presenciais no Centro Espírita, através do passe, que nada mais é do que uma transfusão de energia, e que funciona. Já testemunhamos muitas vezes. Quantas vezes eu mesmo fui testemunha de relatos de pessoas nos contarem que depois que vieram ao centro, assistiram a palestra, tomaram o passe, saíram renovadas. Quantas vezes? Então não há mais o que duvidar. Só que esse conhecimento ele vem acontecendo ao longo dos séculos. Ainda há muitas pessoas com dificuldades? Há. Agora, o que acontece quando a fé se baseia na verdade? Não teme o progresso das luzes do esclarecimento, porque é verdadeiro na obscuridade e também na luz, em plena luz. A verdade liberta, nos faz sentir bem, revigora a alma, nos dá ânimo, nos estimula a ir além. O que é que Jesus falou sobre isso? Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Elimina medos, angústias. E mais, renova a esperança, mantém o ânimo. Vamos juntos aqui agora fazer um exercício muito simples, lógica e razão. Vamos lá. Allan Kardec diz assim: cada religião pretende estar na posse exclusiva da sua verdade. Cuidado. Eu digo isso com alegria, porque nós já estudamos isso, pelo menos nos estudos que participo aqui na casa, a gente tem o cuidado de lembrar disso. Nós não somos donos da verdade, a nossa religião não é melhor do que as outras. Falamos isso há 2 semanas atrás. Médio, não, nós somos médio, né? Os últimos serão os primeiros. Chegamos no século XIX, os espíritos. Nada disso. A melhor religião é aquela que consegue formar homens de bem, diz Allan Kardec. E esta é a proposta da doutrina. E nós trabalhamos esta proposta alicerçado em uma base, em um alicerce sólido. Vejamos. Pregar a fé cega é um ponto de crença. É confessar a impotência em demonstrar que se tem razão. Eu me recordo, eu tinha 11 anos, quinta série, estudava em um colégio interno. E tinha lá um professor de religião. Professava uma crença diferente desta nossa crença, a doutrina espírita. E aquele menino de 11 anos, incomodado com as suas angústias sobre essas questões Deus, espírito, espiritualidade, outras vidas, fiz uma pergunta em sala àquele professor. E ele me respondeu: é assim e ponto. E eu nunca mais tive coragem de perguntar nada a ele. E hoje, estudando aqui com Kardec, estudando Jesus, eles nos convidam à compreensão. Este é o nosso papel. Estudar, compreender Jesus, para nos libertarmos dessas angústias. Então, a razão dispensa a imposição. Joana de Anjos diz assim, que também a razão dispensa a gritaria. Nós não temos que querer forçar a barra e muito menos gritar. A razão dispensa a imposição, a razão dispensa a gritaria. Ela explica
para que haja entendimento, e respeita o outro, o direito do outro de discordar e de não querer para ele. Portanto, a doutrina espírita prega a boa ação. Em momento algum está dito, fora do espiritismo não há salvação. Não, não é isso. O que está lá é, fora da caridade não há salvação. Isso é invenção de Allan Kardec? Não. Jesus, o que é que ele recomendou? Ame. Coloque essa centelha divina que é o amor, é o querer bem, é o desejo, o querer bem ao outro, em ação, em favor do outro. E isso independe de religião. Então, fora da caridade não há salvação, é o que a doutrina prega, com muita tranquilidade. Portanto, irmãos e irmãs, fé não se prescreve e não se impõe. E também não se recomenda. Fé adquire-se. É uma conquista. Compreendi que tudo tem uma razão de ser. Que tudo está conectado, sobretudo nos tempos atuais, já há pesquisadores chegando a esta conclusão. Tudo está conectado. Então, quando eu oro, quando eu reservo um momento, direciono um pensamento bom, eu estou fazendo uma conexão com algo que vai me abastecer. E toda pessoa pode adquirir lá. E eu estou falando das verdades espirituais trazidas por Jesus. Não dessa daquela crença em particular que deve ser respeitada, meus irmãos e irmãs. Sempre. Qual a verdade trazida por Jesus? Ele dizia, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Vai por mim que você vai se dar bem. Traduzindo aqui para o nosso mundão de hoje, século XXI, em bom português. Vai por mim. Exercita aquelas instruções que eu deixei para o mundo, para aqueles que quiserem colher alegrias aqui e levá-las consigo quando daqui partirem. Porque a alma leva consigo seus créditos, suas dívidas também. Ou seja, nós levamos na nossa bagagem o produto das nossas ações. Então, a proposta de Jesus, quando adotada, enriquece a bagagem da alma, do espírito encarnado e do espírito que vai partir quando deixar o corpo. Vamos recordar? Pegamos só 3, né, para a gente ir repetindo ao longo dos nossos estudos, até a gente incorporar, depois trazer isso para o dia a dia, para ficar mais gostoso. Lembra? Vamos lá? Que Jesus, como é que ele demonstrou? Importava-se com o outro. Respeitava o outro. E aqui entra aceitá-lo como ele é, não querer mudar o outro. E, lembra o terceiro? Quando fizermos uma boa ação, nada pedir em troca. Ah, mas eu faço e não sou reconhecido. Claro que ser reconhecido é gostoso demais, é bom demais, mas não deve ser essa a proposta. Eu tenho que fazer pelo prazer de fazê-lo. E ficar feliz de ver que o outro aproveitou, recebeu um benefício graças àquela contribuição. Foi isso que Jesus recomendou. E aqui ele está falando de algo que eu não vejo. Porque a fé é isso. Eu acredito nessa energia que eu não vejo. Eu acredito no comando de uma força superior. Ou seja, eu acredito em algo que eu não vejo a partir do que vejo, que o mundo está aí. Então, uma inteligência suprema deu causa, criou tudo isso, para que nós, submetidos a uma lei maior, sejamos felizes, não obstante as mazelas que carregamos ainda. Mas aí surgem as desculpas esfarrapadas em tudo quanto é lugar tem. Vocês vão observar por aí. Muitos dizem, eu queria tanto acreditar, mas eu não posso. Eu não consigo. Dizendo isso, tapam os ouvidos. E sabe o que é mais triste? O nosso cérebro processa todos os comandos que eu mando para lá. É igual um moedor. Tudo que você colocar lá, ele vai processar. Então, vamos enviar solicitações benfeitoras, conexão com o alto, pedir força, sentir-se encorajado, merecedor desse reabastecimento.
E nós temos um processador. Ah, eu não consigo. O cérebro processa, não consegue mesmo. Eu hei de vencer, e o cérebro processa. Vamos lá. É assim. Isso que eu estou falando tem estudo dos neurocientistas, vocês podem procurar lá no YouTube. Já tem estudos científicos extraordinários sobre isso. Então, as provas vão se multiplicando aos nossos arredores, mas muitos se recusam em vê-las, uns por negligência, outros por medo de serem forçados a mudar seus hábitos, outros até confessam que não quer mudar, e a maioria por orgulho, essa erva daninha que ainda faz a gente, muitas vezes, nos sentirmos melhor do que o outro, quando na verdade não somos. Até porque quem de fato já está num patamar, numa posição mais adiantada, não precisa mostrar. Ele é reconhecido naturalmente. Eu me recordo há muitos anos atrás de uma manchete de um jornal, não me lembro, um jornal de grande circulação, a Folha, o Estado de São Paulo, era um dos dois. Manchete, letras garrafais num dos cadernos lá. A matéria era sobre, era um caderno ciência. E eles fizeram lá um artigo sobre a fé. E chegaram à conclusão que fé era muleta para ignorante. Hoje nós sabemos que não é nada disso, graças a Deus. Que a fé é um elemento, um recurso, uma substância, uma matéria-prima que dá vida, devolve a vida, fortalece a vida. O milagre da fé, nos tempos atuais, é um fato. Estou falando de milagre. Nós que já estudamos sabemos que aquilo que chama-se milagre é por não compreender como é que se deu aquela ocorrência. Mas essas ideias dessas pessoas que não querem acreditar não muda a realidade das coisas. Não muda a lei divina ou natural. E a fé continua promovendo os chamados milagres. Eu fui pesquisar o que é que tem sobre isso no campo da ciência e da pesquisa. Há muitos relatos de profissionais da medicina testemunhando ocorrências que só podem ser atribuídos a um milagre ou a um produto da fé. Exemplo, entrei lá no portal G1, janeiro de 2013, e vi uma frase, e eu trouxe para nós aqui, tem outras, eu não é aqui a intenção enumerar. Trouxe uma porque nós conhecemos tantas outras já. Está dito lá, dentro da matéria, fé. Que força é essa que muda as pessoas, que move o mundo, que cura a enfermidade e intriga a ciência? Era por conta de um menino que estava com uma enfermidade e seus pais levaram ao médico, e o médico pediu vários exames, e enquanto os exames não ficaram prontos, esses pais foram buscar os recursos, pela sua fé, outras opções alternativas. Lembra quando eu falei de permanecer na luta, perseverar? E quando a mãe volta ao consultório médico, e ele abre aqueles monte de exames e abre os papéis em cima da mesa e fez uma pergunta contundente para a mãe: mãe, o que foi que você fez? E ela conta, assustada e até com medo da forma como ela foi abordada, que tivesse feito alguma bobagem. E ela disse: do que o senhor está falando, doutor? Disse assim: seu filho está curado por estes exames. E aí, quando perguntado a ela, a que você atribui? Ela disse: a nossa fé. E diz o pesquisador, quando você acredita, o seu cérebro reage produzindo substâncias favoráveis. E aí eu acrescento, com muita tranquilidade, quando você elevou o pensamento, você estabeleceu esta conexão, e tendo o crédito, recebe o benefício. E Jesus sabia disso. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ele não temia pregar o que pregou da forma que pregou. Por isso ele foi tão eficaz.
Ele não tinha rodeios, ele ia direto ao ponto, explicava os porquês. O tempo se encarregaria de ajudar as pessoas a compreenderem. Então, aquelas curas que ele fazia eram chamadas de milagres porque as pessoas não entendiam. Mas nada mais era do que o milagre da fé, vamos dizer assim. Era o remédio espiritual conectado e direcionado ao necessitado que já tinha o merecimento. Nós vamos encontrar lá em Lucas 18:42 a cura do cego. Nós vamos encontrar em Marcos 5:34 a cura da mulher hemorrágica. E ao término, quando ele terminou a ação, e o doente estava curado, o que ele disse? A tua fé te curou. Agora, um exemplo aqui, aconteceu aqui conosco. Tem vários outros. Eu vou ilustrar para que entendamos que isso está ao alcance de todos os que quiserem. Aqueles que não quiserem estabelecer essa sintonia, haveremos de respeitar, como disse ainda há pouco. Mas eu me recordo, há 7 anos atrás, eu recebi um pedido. Era uma senhora idosa, morando numa outra cidade, a uma distância de pouco mais de 200 quilômetros daqui da nossa cidade. E uma jovem que antes frequentava a nossa casa foi morar naquela cidade e conheceu aquela senhora. E quando a conheceu, ouviu a sua história e ficou compadecida da sua dor, do seu infortúnio. E ofereceu àquela senhora se ela aceitaria que ela chamou de um tratamento espiritual. E a senhora disse sim, que aceitaria. Que até já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de conversar com alguém que pudesse direcionar a ela o recurso. Então aquela jovem, antes frequentadora daqui, agora estudando noutra cidade, me ligou. Pedi a ela o nome, endereço completo, ela me passou. E orientei que na próxima segunda-feira, às 21 horas, orientasse aquela senhora a fazer uma leitura de um trechinho do Evangelho, colocar um copo com água, ao término daquela leitura, daquele momento de oração, tomar o copo d'água e procurar recolher-se. Às 21 horas estaríamos aqui na nossa casa orando por ela. E aquela senhora estava acometida daquele incômodo, além de uma dor nas costas. O seu sono era perturbado. Há 10 anos ela tinha noites mal dormidas. E assim foi feito. Acontece que eu tinha uma viagem. No final de semana, fui convidado para uma viagem em São Paulo. Eu só retornaria na manhã de terça-feira. E a jovem passou a instrução para aquela senhora. E assim foi feito. Na terça-feira, por volta de 10:30 da manhã, eu recebi um telefonema a pedido daquela senhora para que a jovem agradecesse o benefício, o trabalho espiritual, na linguagem dela, que havia sido feito, porque pela primeira vez em 10 anos ela tivera a sua melhor noite de sono. Só isso já seria extraordinário. Mas acreditem, como eu precisei viajar no final de semana, não fui ao centro na segunda-feira. Não levei as anotações, como fazemos de costume, para esses casos que são cuidados, acompanhados mais de perto. Não levei. Então, o milagre da fé. Quando nós entendemos que naquele momento que ela solicitou, ela recebeu a orientação, bebendo daquela oferta, conectando o seu pensamento a Deus, com a certeza de que receberia esse benefício, sofrendo há 10 anos, já tinha seus créditos, não precisava de papel. A conexão com a equipe espiritual já estava feita.
e ela recebeu o benefício. Temos outras histórias, estou contando essa porque foi muito marcante e muito contundente, e envolvia a minha pessoa, que não pude estar presente no dia da reunião aqui na nossa casa. Mas não era a reunião aqui o mais importante. O mais importante era a conexão do seu pensamento pela sua fé. E ela colhe o benefício. E no dia seguinte estava muito agradecida e nós agradecemos a Deus. Estou ilustrando aqui para dizer para vocês que casos como esses se repetem pelo mundo afora. A fé é muito fácil para uns, difícil para outros. Para algumas pessoas basta uma centelha já desenvolver a sua fé. Outras têm uma dificuldade danada em assimilar as instruções da doutrina espírita, que é alicerçada no Evangelho de Jesus. É um sinal evidente de conhecimento e progresso anterior para aqueles que já têm facilidade. Os outros ainda têm dificuldade. Por quê? Porque ainda carecem, não tiveram o conhecimento anterior suficiente. E por que isso se dá? Ao renascer, aqueles que já tiveram contato com essas instruções nas vidas anteriores, ao renascer, trazem a intuição muito clara do que aprenderam no passado. Os outros ainda vão aprender. Se nós não aprendermos nessa, nós vamos aprender em outras. Deus sabe esperar, lembra que eu comentei aqui semana passada? Que é preciso crer. Para crer, o que é preciso? Uma base. Que base é essa? A inteligência perfeita daquilo em que se deve acreditar. Eu explico. Eu posso não acreditar, mas eu não posso negar o fato. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E a doutrina espírita explica. Ela nos convida a exercitar uma fé raciocinada, isto é, que se apoia sobre fatos e a lógica, que não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Tudo às claras. O indivíduo crê porque está certo de que realmente compreendeu a lógica, o mecanismo. E Allan Kardec nos lembra, e eu lembro aqui para nós, para que a gente carregue isso muito vivo na nossa bagagem, na nossa memória. Em caso de dúvida, submetei o tema ao crivo da lógica e da razão, e a vossa razão vos responderá. Para finalizar, para completarmos o conteúdo que vai abastecer a nossa bagagem neste estudo da noite, fiquemos com Allan Kardec, que nos diz que fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a compreensão, é essa certeza, é o sentir que me dá essa condição. Capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vimos até aqui o poder da fé, que nos ajuda a superar as próprias mazelas nossas, e a fé religiosa que, quando experimentamos o sentimento de certeza, esta fé, este sentimento, encontramos a força de que necessitamos para continuar a nossa caminhada rumo ao progresso. E que Deus assim nos permita. Muito bem. Então agora nós ainda temos tempo, temos 10, 11 minutos para perguntas e depois nós vamos para aquele momento juntos que é a prece. Rodrigo, basta ter fé ou é de acordo com o merecimento de cada um? Ou seria a união de ambos? Bom, vamos lá. A fé, ela nos dá... Lembra lá quando Jesus fala que por que não aconteceu o benefício? Porque as interferências. Eu não botei foco naquilo que eu acredito. Então a fé, ela nos facilita a conexão.
Ah, mas e se eu tenho fé e eu não tenho merecimento? Persevera. Ô, Rodrigo, eu vou usar uma frase que tem no Evangelho que eu acho sensacional. Diz assim: olha, a fé é o remédio certo na hora do sofrimento. Por quê? Porque eu elevo o pensamento. Me permito sair do espaço-problema e faço a conexão. Ah, mas e se eu não tiver merecimento? Você já colheu benefícios. É que muitas vezes nós pedimos para resolver o problema. Lembra que eu falei que os obstáculos, os desafios são necessários para fortalecer a musculatura? Então, quando eu oro a Deus, Senhor, dai-me forças. Neste momento eu levo o pensamento. Então é preciso fé, porque senão nem isso eu vou fazer. Sem a fé, eu não me conectaria com o combustível que abastece o meu espírito. Então precisa a fé, sim. Mas precisa o merecimento também? Precisa o merecimento? Ele faz parte de uma lei da qual Jesus falou. A cada um segundo os seus créditos. Quando ele fala a cada um segundo suas obras, significa que quanto mais eu me dedico, mais eu vou receber. O que acontece, em muitas vezes, é que às vezes eu quero pedir para Deus a solução de todos os problemas. E se não houver nada para nos estimular a caminhar para frente, nós não evoluímos. Numa metáfora, como Jesus fazia, e eu também adoro metáfora, eu gosto de dizer, se fosse tudo aquela calmaria, seria como uma água parada. A água parada cria lodo e nós precisamos nos movimentar passo a passo na direção do nosso progresso. Parafraseando Roberto Chiniachi, que é um médico, ele diz o seguinte: músculos saudáveis requerem movimento. Parece que não temos outros companheiros interessados em perguntar. Fique à vontade para encerrar, viu, Eu Agri? tenho uma proposta, que é aquele convite que faço lá no começo do nosso encontro, onde eu convido a todos, porque agora nós vamos juntos fazer parte do fecho, do encerramento da nossa reflexão, da nossa leitura, da nossa interpretação, num momento novo de nossas vidas, como fizemos hoje. Já vimos isso em outros tempos. Este momento é novo. Então agora, eu convido você para acomodar-se, fechar seus olhos e buscar conexão com Deus. Até brinquei outro dia, não? Ah, aquele velhinho de barba brancas. Irmãos e irmãs, a conexão com Deus, ela tem que fazer sentido para você. Eu gosto de dizer que a melhor maneira de nós materializarmos isso é nós fecharmos os olhos, tome a sua melhor acomodação neste momento. Feche os olhos e busque esta conexão com Deus, porque nós vamos juntos pedir aos benfeitores direcionar a energia benfazeja que vai alimentar, fortalecer, energizar, iluminar o ambiente, seu lar, sua família, onde você estiver neste momento. Você vai fazer esta conexão. Nós estudamos hoje, quando a gente entende, a gente acredita, a gente faz a conexão, estabelece esta ponte e recebemos o de que necessitamos. Então feche os seus olhos neste momento. Veja um céu estrelado, um luar encantador, um amanhecer radiante, um entardecer belo, um riacho, um campo, um jardim, um vaso de flor, um arranjo, o que for, que te coloque em conexão com Deus neste momento. Permita-se sentir a beleza desse instante, porque nós vamos viajar juntos numa página do Emmanuel, que nos convida a construir a paz lá dentro de cada um de nós. Beba desta energia que do alto irradia neste momento. Sinta-se merecedor, merecedora. Deixe que esta luz brilhe dentro de você. Aceita a fatalidade do progresso. Trabalhe e segue adiante. Medita na necessidade dos outros. Procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando compreensão. Não guarde ressentimentos. Auxilia para o bem geral. Quanto se te faça possível, atende às próprias obrigações. Não tentes felicidade fora da consciência tranquila. Observa que não está sem motivo
em teu grupo familiar. Honra os encargos que abraçaste. Ama sem o cativeiro das afeições possessivas. Agradece o carinho que recebes sem exigi-lo. Estude melhor até para ser mais útil. Não intentes transformar a ninguém pela força. Ampara sem reclamar retribuição. Atravessa as dificuldades com paciência. Não zombes dos sentimentos alheios. Não peças para que outro encaminhe com teus passos. Habitua-te à simplicidade e à disciplina. Suporta com calma aquilo que não possas modificar. Usa o descanso apenas como pausa para mais trabalho. Não te queixes. Não percas tempo com atividades inúteis. Conserva quanto possível os contatos com a natureza. Abençoa todos os companheiros sem lamentar os que se afastem de ti. Não te voltes para trás. Evita o pessimismo. Recorda sempre que a esperança é uma luz eterna. Não te envaideças com vantagens que são empréstimos de Deus. Considera por vitória o desempenho dos próprios compromissos. Cultiva equilíbrio e serenidade. Foge a qualquer forma de violência. Aceita a realidade de que possuis unicamente aquilo que constróis por amor. Entrega-te a Deus na oração, cada dia. Desse modo, terás contigo a paz por dentro e assim pacificarás. E assim, Senhor, muita paz, muita paz, muita paz a cada companheiro, companheira conectado neste momento conosco. Rogo tua permissão para que, reabastecidos todos, tenham uma noite de paz e de refazimento espiritual e físico. Que assim seja, Senhor.